Oi! Oi, Dani! Deixa eu pegar você aqui, peraí. Oi, Larissa! Oi, tudo bom, Dani? Tudo e você? O áudio tá bom? Tá bom, tô te Ah, ouvindo. que E o meu legal. também? Também. Então tá bom. Deixa eu só começar me apresentando aqui, introduzindo. Tá. Então, bom dia. Meu nome é Larissa, eu sou a responsável pela Escola Rafael Nogueira aqui no Brasil. E hoje, na nossa live, nós vamos conversar com a Dani Cunha. Ela vai falar sobre o projeto dela, acho mais interessante que ela fale. Mas o nosso intuito hoje é conversar um pouco sobre a nossa vida profissional e, de certa forma, até conseguir encaixar como que novas vertentes ou novas aberturas, como a própria auriculoterapia, pode ajudar a gente nesse momento aí de repaginação que nós estamos vivendo com essa fase de coronavírus e desse isolamento social e dessas mudanças que a gente está vivendo, né? Então, eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre você, Dani, e sobre o seu projeto, que é super interessante aí para a gente começar a se organizar nessa fase da vida. Ah, legal, Larissa. Ai, Larissa, eu quero começar dizendo que houve uma época da minha vida, né, que eu tava me sentindo presa. Presa que eu digo assim, sabe quando você vai seguindo o que aparece na frente, e aí você vai parar. Tem um dos meus mentores, ele dizia assim: a gente diz sim quando quer dizer não, diz não quando quer dizer sim, e aí a gente vai parar no lugar que a gente fala, como é que eu vim parar aqui, né? E eu tava me sentindo assim. Eu trabalhava no consulado americano nessa época, Ah, só que que eu não legal. me sentia colocando ali a minha criatividade, colocando nada de mim. Eu me sentia assim, uma peça numa engrenagem que não tinha nada a ver comigo, né? E eu não sabia como sair daquilo. Eu não sabia como, assim, sabe aquela sensação que a vida tá passando e um dia a vida vai acabar e eu não vou ter sentido que eu fiz algo meu mesmo, assim? E aí, passando pelo Facebook, apareceu um post que dizia assim: quando as suas paixões se encontram com as necessidades do mundo, aí está o seu lugar. E assinado por Aristóteles. Só que eu Ah, que falei, legal. uau, é isso, eu preciso achar esse lugar, né? E aí, era uma coach, a Juliana Garcia, que tinha postado isso. Na época eu não sabia o que era coach. Eu fui entrar em contato com ela, ela falou, vamos conversar sem compromisso. E quando eu conversei com ela, eu amei. E por que que eu amei? Principalmente. Porque quando a gente conversa com os nossos amigos, com os nossos familiares, com as pessoas perto da gente, a tendência é que quando a gente fala de um sonho ou de um desejo mais ousado, as pessoas elas têm medo e elas começam a meio que colocar areia no nosso sonho, não assim, não querendo atrapalhar, mas pensando no nosso bem, né? Elas dizem coisas do tipo assim, mas pense nisso, pense naquilo, e começa a colocar um monte de medo na gente. E a gente fica ali se sentindo incapaz, se sentir que isso é para os outros, mas não é para a gente, né? E aí uma pessoa externa, assim, o que ela deu para mim foi uma outra perspectiva, né? Um outro olhar. Eu senti que os meus desejos não eram tão ousados como eu achava que era. Eu achava que alguém ia olhar para aquilo e ia dizer assim, você é louca. E ela falou, não, totalmente viável. Dá para fazer isso em um ano. Aí eu falei, sério, em um ano? Ela falou, dá. E aí, muito mais rápido e muito mais simples do que eu imaginava, aconteceram as minhas principais realizações, né? Naquele ano, eu fundei o Espaço Circular, que é um espaço de desenvolvimento humano. Na época, eu queria muito trabalhar. Eu já dava aula de yoga, mas eu dava aula nos outros espaços. Eu queria um espaço meu. Também eu me casei naquele ano e eu tinha um sonho muito antigo, assim, de ir para a Índia, de ir para o Marrocos, mais antigo ainda. E eu fiz tudo Que isso. legal. Aí eu falei, nossa, assim, virou uma chave, né?
E aquilo foi tão importante para mim que eu fui pesquisar mais a fundo. E aí foi quando eu conheci o Breno Buchar, que é outro mentor. E aí eu fui para Califórnia, estudei lá, voltei. Aí eu comecei a ensinar isso. Comecei a ensinar, digamos que a arte e a ciência da realização, né? Aí eu fiz o primeiro módulo, primeira vez que eu dei o curso Acelerador de Realizações presencial, lá no Espaço Circular, né? Só que depois de um tempo vem essa vontade. Eu acho que é um pouco natural que a gente tenha vontade de expandir para o online, porque o online ele faz com que a gente concentre a nossa energia ali na hora da produção, né? E a amplitude de alcance dele e de realmente causar um impacto maior é muito maior. Porque no presencial a gente fica limitado ali àquele lugar físico, né? A possibilidade das pessoas de chegarem até lá. E a gente também coloca muita energia, você que faz isso, você, né? A gente coloca muita energia da gente em criar, né, uma coisa presencial, assim. E Sim. aí, desde então, eu comecei a modelar esse projeto para ele ser online, né? E o propósito dele é esse, é ensinar as pessoas a realizarem os 3 principais desejos da sua vida em um ano. Que é muito legal, muito. Eu acho que vem muito a calhar atualmente com a situação, porque o meu ponto de vista hoje, principalmente dentro da. No geral, primeiro, depois eu vou falar da área da saúde, mas assim, no geral é o seguinte: quando você se coloca numa situação desafiadora, como é o que a gente está vivendo agora, é muito mais prazeroso, é muito mais fácil você se reorganizar ou você se dedicar de uma maneira diferente em cima de algo que você gosta, em cima de algo que traz essa sensação de realização que você tanto trabalha, tanto estuda, né? Porque eu acho que esse ponto da realização tem muito a ver com a frase que você colocou no início, né, de Aristóteles, que é você encontrar a sua função útil no meio. Para que você nasceu? Por que você está aqui, né? Todo mundo sabe, isso é natural no ser humano, porque a gente tem essa ciência. Todo mundo sabe que o nosso tempo aqui é curto, ele tem uma validade. É curto ou longo, aí depende de cada um. Mas todo mundo sabe que existe uma validade, que esse tempo ele tem um prazo. Você não tem assim, posso deixar para quanto tempo depois, né? Eu não sei, conforme a gente vai chegando numa certa idade, isso vai tomando uma realidade um pouco maior. Não é nem uma questão de peso, é uma questão de presença, né? Essa validade do tempo, ela vai tomando uma presença, porque eu já perdi pessoas muito queridas na minha vida, pessoas mais velhas do que eu, pessoas mais jovens do que eu, pessoas da mesma idade do que eu. Então, isso vai tomando uma presença. Você sabe que isso é uma realidade, né? E aí começa a te trazer pelo menos para mim, essa urgência de você encontrar algo que te realize, mas que ao mesmo tempo também te traga prazer, né? E que te dê essa sensação de que eu estou no momento certo, na hora certa, fazendo o que eu gosto, né? E eu É, achei uma, super. uma coisa que eu gosto de falar sobre isso que você está trazendo, que é a questão de por que você está aqui, a sua missão, o seu legado, o seu grande propósito, né? É que às vezes, assim, a gente pode ser que algumas pessoas encontrem um único propósito por uma vida inteira, né? Mas existe também a forma de você encontrar um propósito que ele se completa e nasce um outro propósito. E assim, lá na frente, quando você olhar, o Steve Jobs, ele tinha uma frase que dizia assim: você não consegue conectar os pontos olhando para frente, você só consegue conectá-los olhando para trás. Então, mesmo É que verdade. às vezes parece que a gente está fazendo várias coisas diferentes, quando a gente muda de área, quando a gente faz transição profissional, parece que a gente não está seguindo nada, mas não. Tem propósitos que são assim, tem aquele ciclo, né? Ele começa, ele alcança um ápice, ele se completa, e aí nasce um outro propósito e vai. Só que lá na frente a gente vai conseguir conectar os pontos e ver que era tudo uma grande um tecido, né? É A um gente estava mapa, né? É.
A gente estava tecendo um grande tear, assim, uma teia, uma trama que faz parte do grande propósito maior, digamos assim. Mas é sempre legal lembrar isso, porque o propósito de vida não precisa ser um propósito da vida toda, né? Mas a gente vai sempre nesse caminhar de subir picos de montanhas, descer e alcançar um outro pico, e assim a gente vai. E você acha que existe alguma referência, por exemplo, quando a pessoa ela tá numa fase um pouco indecisa. Então, ela faz aquilo que ela acredita que ela gosta, pelo menos dentro de uma área que ela gosta. Vamos colocar aqui a minha área, né, que é a área da saúde. Então, assim, você faria alguma coisa de diferente? Puxa, não, eu gosto de trabalhar com a área da saúde, mas exatamente o que eu estou fazendo agora não me está trazendo tanta felicidade, por exemplo, ou tanto prazer, né? Você acha que a pessoa ela tem alguma referência para ela poder se analisar nesse momento de dúvida? Larissa, eu acho que a gente, quando a gente se questiona, quando a gente faz uma pergunta, eu acho que um grande erro é quando a gente acha que a gente tem que saber a resposta imediatamente. E aí a gente está perdendo uma grande ferramenta valiosíssima, que é a arte de saber questionar, tipo o método socrático, né? De questionar. E quando a gente aprende a fazer perguntas abertas, abertas que eu quero dizer assim, você não precisa fechar a pergunta para ter uma resposta imediata agora. Abre a pergunta e deixa ela solta assim na tua mente, na tua energia, que aí o nosso próprio cérebro, ele tem uma capacidade incrível de procurar as perguntas que tem dentro dele, né? E aí a gente vai encontrar, né? Você tem uma história muito legal do momento que você encontrou, né, o seu mestre, assim, e de repente tinha algo dentro de você que levantou essa anteninha, né? Que fez com que uma coisa levou a outra e você chegou lá. Mas, assim, o melhor método para a gente levantar essa antena e a gente se sintonizar e captar as respostas das perguntas é a gente plantar a semente dos questionamentos, né? É diferente de se sentir perdido, se sentir em dúvida, mergulhar nas dúvidas, não é isso. Mas esse meu outro mentor, né, espiritual, assim, ele costumava dizer o seguinte, que a dúvida é o adubo, cuja flor é a confiança, né? Então, é um processo contínuo. A gente está sempre adubando e sempre nascendo novas flores, e aí vão vir novas dúvidas. Se a gente tratar as dúvidas com adubo e confiar, né, que a flor da confiança vai brotar, é uma relação diferente daquela dúvida que coloca a gente dentro do buraco. É outro tipo, né? É diferente da, tipo assim, não acreditar em si mesmo, ou duvidar em si mesmo. É diferente. É aquele tipo de dúvida que vai arando realmente o caminho para você encontrar os caminhos, né? Faz sentido isso? Faz total sentido. Eu te mandei aquele vídeo hoje, né? Porque eu achei que tinha tudo a ver com o que você lida, e tem tudo a ver com o que você falou agora, né? Porque naquele vídeo, é um vídeo do YouTube só para situalizar a Eu quem está ainda não nos tive ouvindo. tempo de assistir. Mas ele é rápido, é um vídeo de 15 minutos. É sobre uma jornalista que ela achou um novo caminho na vida dela, a partir do momento que ela teve filho e tal. Mas o foco do vídeo fala o seguinte, que ela percebeu que enquanto ela estava naquela loucura de cuidar de criança e tentando achar um caminho para a vida dela, veio algumas ideias criativas. E foi mais ou menos na época que surgiu o smartphone, que surgiu o iPhone. E aí, depois disso, as coisas entraram no eixo e ela usava muito o iPhone. E ela percebeu que, assim, que ela não estava tendo mais aquela sensação de boring, né, de tédio. Mas, ao mesmo tempo, ela não estava sendo criativa. E aí ela começou a fazer uma pesquisa com vários neurocientistas e coisas assim, e ela, nesse vídeo, né, ela fala sobre o benefício do estado de tédio, né?
Por quê? Porque o cérebro, que é isso que você falou, ele precisa desse momento. Quando você está no tédio, quando você acha que a sua vida entrou num momento de tédio, o cérebro ele vai fazer de tudo. Inclusive, um dos primeiros passos que ele faz, que a gente tem que. Se a gente pensar nesses momentos da nossa vida, a gente vai ver que é realmente assim. Um dos primeiros passos é uma certa revisão do nosso passado. Peraí, eu tô no momento de tédio, mas como é que eu cheguei aqui, né? Como é que foi minha vida? Qual foi meu primeiro passo, minha conquista? Quais foram as decisões que me fizeram chegar nesse momento, né? E a partir dali ele vai te dar um certo impulso criativo. Então ela coloca dentro desse vídeo, né, que o smartphone a nossa ligação agora com essa parte online, né, ela atrapalha um pouco esse processo, por quê? Porque a gente não se permite ficar com tédio. Na hora que você tá com o tédio, você procura um aplicativo, você olha o seu e-mail, você vai fazer um joguinho, né? Um joguinho online, um joguinho de aplicativo. E aí ela faz lá um desafio, ela começa a fazer um desafio com pessoas com relação a parar de se depender do celular, né? E aí entra muito essa questão que você colocou de que a gente, o que falta na gente, assim, baseado nisso tudo, o que falta na gente é um certo treino, né? É um treino desse momento, é um treino dessa reflexão. A gente às vezes foge da reflexão, né? Isso do treino que você diz, eu acho legal, porque às vezes a gente tem a tendência a achar que as coisas são fixas. Tipo assim, ou eu sou ou eu não sou. Ou eu sou bom em matemática ou eu sou ruim em matemática, né? Ou eu sei como acalmar minha mente e meditar, ou eu não sei. Só que tudo isso são habilidades. Se matemática for importante para o que você quer, o seu desejo principal da vida, então vale muito a pena você desenvolver essa habilidade. Ninguém precisa nascer assim, né? Eu conto muito uma história de um chefe que eu tive lá no consulado americano, que ele ia para a janela entrevistar os solicitantes de visto, assim, com aquele pesar, dizendo, ai, que saco, eu odeio fazer isso, ele dizia, né? E ele era apaixonadíssimo por astronomia. Assim, na Olha, mesa dele era cheio de coisas de planetas, né? Ele todo final de semana ele ia para um observatório. Ele tinha aquelas lunetas gigantes, eu não sei como chama o nome, mas telescópio. Aí eu perguntei, você nunca pensou em ser astrônomo ao invés de trabalhar para o Departamento de Estado? E ele falou, pensei, mas é porque eu não era bom em matemática e para ser astrônomo precisava ser bom em matemática. Então, quando a gente se julga desse jeito, quando a gente acha que a gente ou é ou não é algo, as chances são que a gente para e a gente não dá o próximo passo, a gente não persegue aquilo que é a nossa missão, né? Mas se a gente pensar que tudo isso é habilidade, por exemplo, a meditação. Tem tanta gente que diz pra mim assim, eu sou muito agitada, não consigo meditar. Aí eu falo, mas a gente não medita porque a gente é calmo. Exato. E tipo, e eu gosto de dizer assim também. E você não é especial. Não pensa que você é diferente do resto do mundo, que só você tem pensamento acelerado e só você acha ruim meditar. Os maiores meditadores também acham ruim meditar, na verdade, mas o que as pessoas buscam não é o momento da meditação, mas é o momento pós-meditação. É o São os, resultado, né? são Ela os é o benefícios. veículo, né? Exatamente, são os benefícios que a gente colhe ao longo do tempo desenvolvendo esse treino. Então, como você diz, é um treino, é uma prática, e a gente pode praticar tudo isso, a gente pode desenvolver essas habilidades, né? É. E para esse momento agora, o que eu acho, dentro de tudo isso que você falou, é que a gente está num momento precioso de análise, né? De revisão dessa vida, né? E de você fazer escolhas para o próximo passo, né? Para o próximo momento, né?
A gente não sabe, é um momento de tanta incerteza que a gente nem sabe como é que vai ser depois, né? Que vai voltar realmente ao que era antes? Ou as nossas relações vão demorar um tempo para se estabilizar, né? Para poder ter um contato social como era antes, ou não vai acontecer, ou a gente vai. Está tudo incerto, né? E ao mesmo tempo isso traz uma oportunidade de análise, porque eu acho que quando você se coloca nessa pausa meio que forçada, né? Você vai colocar um peso, deveria pelo menos, né? Colocar um peso naquilo que mais tem valor para você, né? Como é que vai ser a sua vida depois? Eu acho que a gente está nesse momento, e esse momento ele traz algumas necessidades de reformulações e de reavaliações, né? E é por isso que eu acho que o seu projeto casa muito, né, Dani, com esse É, momento. dentro do meu trabalho, eu sigo uma linha assim, de que a gente, o mais possível, a gente traga a responsabilidade para a gente mesmo, né? Que a gente possa ser, eu digo que reis e rainhas do nosso próprio reino, que é a nossa vida, né? E a gente se colar e ocupar esse lugar e não delegar isso para outras pessoas. Principalmente no Brasil, a nossa cultura, ela nos ensinou muito a delegar o nosso poder pessoal para outras pessoas. E a gente fica numa postura assim passiva, que eu costumo chamar de infantiloide que é parecido, né, com o comportamento infantil, que é esse comportamento de assim, não, eu não me expresso, eu não tenho poder, quem tem poder é alguém maior do que eu. Que quando a gente é criança, esse alguém são os nossos pais, mas quando a gente cresce, a gente delega para o nosso patrão, para o governo, para Deus, para o que for, menos a gente mesmo, né? Só que quando a gente assume uma postura mais assim, que a gente se autocoroa da nossa vida, que a gente assume essa responsabilidade, e eu gosto de dizer que habilidade é uma habilidade de responder ao que acontece todos os dias da nossa vida, é um treino também. Responsabilidade também não é algo que se tem ou que não se tem. E eu também não gosto quando a palavra responsabilidade assume uma similaridade à culpa, sabe? Como se fosse assim, aconteceu isso, quem é o responsável? Como se fosse um Sim. sinônimo de quem é o culpado? Não, mas essa habilidade de saber responder, e é uma habilidade que é dia a dia a gente vai treinando e a gente se dispor a esse treino. E aí, no momento de incerteza, ao invés da gente perguntar lá para fora, para os outros, para a exterioridade, ei, vocês aí, o que, é que vai acontecer? A gente se perguntar dentro da gente, o que é que eu quero que aconteça? Qual seria o ideal dentro do que está pulsando dentro de mim que deveria? E então vou colocar isso dentro da minha mente, vou colocar isso no meu papel, vou traçar esse caminho aqui, porque a combinação entre o externo e o interno a gente vai costurando no processo. Mas se a gente não sabe nem o que a gente quer, como é que a gente vai querer ficar esperando o exterior dizer pra gente, né? Eu estava conversando com você, eu achei muito legal quando você lembrou sobre o guia do estudante, era isso? Almanaque de estudante. Almanaque do estudante. Que eu gosto que essa mesma pessoa que eu te contei, a Juliana Garcia, que postou essa frase do Aristóteles, ela postou também um negócio muito legal, que é assim: eu tenho duas notícias para você, uma boa e uma ruim. A ruim é o trabalho dos seus sonhos não existe. E a boa é, você pode criá-lo. E eu Muito acho isso legal. muito legal, porque é diferente dessa ideia que a gente pega o almanaque do estudante e fica lá, o que é que a humanidade já criou que eu vou escolher? E de repente você pode se perguntar diferente, você pode, o que é que ninguém nunca criou que eu posso criar um trabalho do zero? E a gente tem muitos referenciais na história da humanidade de pessoas que criaram seus trabalhos do zero, né? E eu não estou querendo dizer aqui que uma coisa é certa, uma coisa é errada, tá tudo bem de todo jeito. Mas quanto mais a gente se enxerga no mundo
como uma célula criadora, co-criadora, né, da realidade, mais a gente utiliza realmente essa oportunidade desses tempos de incerteza para colocar no mundo o nosso legado, a nossa impressão digital, a nossa marca, e a gente se sentir contribuindo para essa construção, e não de braços esperados, né, esperando o que, é que vai acontecer lá fora. Então, realmente, como você está dizendo, é um momento muito oportuno da gente fazer eu chamo isso de descascar de cebolas, né? A gente tem lá no curso, porque apesar do curso dizer esse nome, acelerador de realizações e realize 3 desejos em um ano, mas ele não parte do princípio que você já chega pronta com seus 3 desejos. Ele parte de um princípio que mesmo que você chegue com seus 3 desejos prontos, mas a gente vai lá descascar essas camadas da cebola para chegar nesse âmago, para a gente sentir lá no fundo o que de verdade a gente quer, o que tem de inconsciente atrás desses desejos conscientes, o que são os desejos mais profundos, né? E aí a gente vai construindo isso. É, é muito legal, né? A gente até conversou já anteriormente, né, Dani, que a gente, até eu falei o papel que a auriculoterapia poderia ter no paciente, né, no caso, no aluno, né? Então, eu comentei sobre lateralidade, que quando a pessoa tem uma dificuldade, que a gente acabou de falar sobre a função do cérebro nisso, né? E quando a pessoa tem uma dificuldade dessa comunicação interhemisférica, ela pode sim ter muita dificuldade em decidir o que seria o melhor para ela, né? Se a pessoa tem um bloqueio de lateralidade nesse sentido, não vou me pormenorizar nisso, mas ela pode ser uma pessoa que não consegue tomar um caminho único na vida dela, né? É o famoso, não sei se caso ou compra uma bicicleta, né? E também tem algumas pessoas nesse ponto de dificuldade que tem muita dificuldade em receber, em entrar numa hierarquia. Quando ela tem essa dificuldade, um trabalho dentro de uma hierarquia não seria o melhor para ela. Por quê? Porque essa não é a melhor habilidade que ela tem. Né? A habilidade dela poderia ser, por exemplo, um trabalho onde ela tenha total liberdade de entrar a hora que ela quer, de começar a hora que ela quer, de trabalhar a hora que ela quer e tudo mais. Mas isso falando, a gente conversou como falando para o aluno, né? Agora, o ponto dessa live que eu queria fazer com você era sobre o profissional da área da saúde, né? Então, peraí, uma pessoa que ela já sabe que esse é o nicho da vida dela, que ela gosta, e se a gente questionar, ela vai falar, puxa, não, eu não quero sair daqui. Mas, ao mesmo tempo, o que eu estou fazendo agora, ou não dá para fazer mais, porque a vida não permite, ou não me satisfaz, mesmo que eu pudesse fazer. Agora que eu estou parada aqui em casa, eu falo, eu sei que eu precisaria trabalhar porque eu precisaria estar ganhando dinheiro, mas ao mesmo tempo existe algo dentro de mim que está num prazer profundo de não ter que trabalhar, né? Então é um momento de reformulação nesse sentido, eu acho também, né? De você realmente encarar a sua vida e ver se isso é o que você quer, né? E começar a buscar novas frontes, novas possibilidades, novas conquistas dentro do nicho que você já diz que gosta, né? Que entra aí nessa coisa que você falou do criar, né? Peraí, existe algo que você gostaria de fazer e que não existe? Então, por que você não começa a analisar, né? A trazer novas possibilidades para a sua vida, né? E eu acho que a proposta, né, do seu curso eu acho super interessante para isso. E eu acho que da minha parte, né, dentro do que eu posso contribuir com o que você está falando, a gente tem a auriculoterapia como um meio de auxílio para quem está passando por isso como paciente nossos. Então, puxa vida, agora eu preciso encontrar um novo caminho. Seja porque o caminho que eu usava não funciona mais para a situação atual que a gente tem, ou seja porque essa parada me permitiu observar que o que eu fazia não
estava me alegrando. E eu não sei por que não, né? Mas às vezes, com a ajuda terapêutica, a pessoa consegue achar o porquê não. E esse porquê não pode e na grande maioria, está encaixado em alguma razão inconsciente da pessoa. Porque se fosse consciente, ela já estava resolvendo, né? Mas normalmente está associado a alguma questão inconsciente, que logicamente existem várias abordagens para se trabalhar com isso, mas a auriculoterapia ela pode ajudar nisso também. Eu não sei se as pessoas que estão nos ouvindo aqui, que já trabalham com isso, se tem uma noção de que a gente pode chegar lá, né? Com pontos cicatriciais, com pontos que relacionam essa questão do funcionamento interhemisférico e que ajudaria a pessoa a chegar nisso. Mas, voltando à questão do próprio profissional, né? Peraí, eu comecei agora com a possibilidade de olhar várias lives, né? Você começa a observar o que outros profissionais estão fazendo, né? Então, nossa, eu nunca tinha parado para pensar e eu já estou tendo, isso é uma coisa muito legal, porque era um dos meus objetivos, eu já estou tendo alguns feedbacks de profissionais falando, eu não imaginava que a auriculoterapia poderia fazer esse tipo de abordagem dentro das lives que eu já fiz, né? Nossa, eu não imaginava que a auriculoterapia englobava esse tipo de situação, né? E aí, às vezes, um novo norte começa a abrir na vida da pessoa, né? Então, eu acho que esse momento, que ainda é um momento difícil no sentido de fazer com que você pare para pensar, né? Ele pode trazer no futuro, e num futuro talvez bem próximo até, uma mudança de vida no sentido da frase aí que eu achei super... Repete para mim a frase, Dani. A primeira ou a última? Ou a segunda? De Aristóteles. Quando as suas paixões se encontram com as necessidades do mundo, aí está o seu lugar. Então. Nossa, realmente ele é algo, essa união seria algo explosivo na vida da pessoa, né? Ela conseguir fazer todos os dias aquilo pelo qual ela se apaixonou e que ela faz com prazer, né? Que tem também aquela... Eu recomendo depois assistir um vídeo meu que eu subi ontem no YouTube, mas ele tem no IGTV também, que é sobre o estado de fluxo. Que, assim, o estado de fluxo é diferente da felicidade, né? Porque a ideia de felicidade é uma ideia como se fosse permanente, assim. Você é feliz ou você não é feliz. Você alcançou a felicidade ou você não alcançou a felicidade. E quando a gente pensa em fazer o que a gente ama, dá uma ideia, que eu não sei se alguém já experimentou isso na vida, mas dá uma ideia de constância também. Você tem energia, disposição, alegria para trabalhar todo dia. Só que os psicólogos, eles perceberam que tinham pessoas que alcançavam todos os seus desejos na vida e não estavam felizes, sentiam vazio, né? Tinha suicídio, porque, poxa, eu conquistei tudo isso, tenho dinheiro, sou casado com quem amo, meus filhos são maravilhosos, faço o que quero e não estou feliz, né? E aí eles perceberam que quem estava mais feliz era quem estava totalmente concentrado em uma tarefa. Né? Eles começaram a pesquisar, em primeiro lugar, os artistas, né? Alguém que está envolvido em uma obra, seja escrever um livro, pintar um quadro, só que depois eles evoluíram essas pesquisas para todos os profissionais, empreendedores, médicos, pessoas da área de saúde, todas as pessoas. E quando elas estavam envolvidas no projeto, elas alcançavam esse ponto, que é um ponto óptimo, um ponto de equilíbrio, que ele chamou de entre a ansiedade e o tédio. E nesse vídeo eu explico como você entrar. Então, eu acredito nisso. Eu acredito que mesmo que você trabalhe dentro de uma área que você ama, mas lá dentro daquela área você vai ter momentos onde você vai ter muito desafio, momentos que vai ter pouco desafio, momentos que você vai dominar tanto e saber tanto fazer aquilo que você vai ficar entediado. Aí você vai precisar... E aí, se a gente sabe como ir mensurando
essas variáveis, a gente consegue estar a maior parte do tempo no estado de fluxo. Por isso que eu digo assim, o estado de fluxo é mais legal de se buscar e se procurar do que a felicidade, né? E aí tá a coisa de estar envolvido numa obra, e essa obra pode ser profissional ou não. Pode ser você tá fazendo uma coisa de outra ordem da sua vida, né? E aí eu acho que eu entendo que você está falando profissionais da saúde, mas assim, reduzindo um pouco mais para definir esse profissional da saúde, quem está ligado aqui à escola Rafael Nosdier, eu imagino que são pessoas que ou querem fazer o curso para se tornarem, né, terapeutas de auriculoterapia, ou são pessoas que já são terapeutas, né? E aí, qual é essa relação que esse profissional da saúde tem com esse trabalho? De repente, a pessoa fez o curso, mas ainda não está colocando em prática. E às vezes é por questões do tipo, muitas pessoas fazem os cursos, se formam, mas não confiam em si mesmas, acham que são iniciantes ainda, né? Outras pessoas estão já aplicando, mas de uma forma ainda muito tímida. Outras pessoas ainda não sabem se vão fazer o curso, não vão fazer o curso. Então, assim, eu acho que essa quarentena está trazendo para a gente esse empurrão para os desafios. No seu caso, você contou aquela história que eu amei, né? Que você ainda tinha essa dúvida. Será que dá para fazer online? Uma coisa que é tão física. E está acontecendo muito. Tem professor de dança atendendo online, né? Tem médicos, tem psicólogos, tem muita gente descobrindo coisas que não imaginava que era possível. E as pessoas que estão sendo atendidas online também estão impressionadas, não imaginavam que o online tinha um poder tão grande. Eu, particularmente, adoro. Eu já trabalho com online há muito tempo e eu vou te contar, eu sinto que tem até maior efeito, dependendo do que for, né? Porque no presencial, a gente perde muito tempo. As pessoas chegam, conversam, conta novidade de ontem, vai beber água, vai no banheiro, toma café. E quando a gente chega no online, não tem nada disso. É foco total, vai direto para o assunto. E o nosso cérebro, ele absorve mais quando tem mais foco, né? A mesma coisa, eu adoro áudio, tipo fone de ouvido. O ouvido já está provado, né? Que você ouve, vai direto para o seu cérebro muito mais rápido. Então, assim, quando eu faço alguma atividade de aprendizagem via fone de ouvido, aquela voz da pessoa parece que entrou, parece que a pessoa falou direto no meu cérebro, sabe? E a gente não tem tanta distração quanto no presencial, as pessoas olham a borboleta lá fora, conversa paralela e tal. Então, eu acho que tem uma eficácia muito grande o online, né? E muitas pessoas estão aprendendo isso agora. E a gente tem também o semi-online, né? Para coisas que precisam realmente de um toque, né? A gente pode... Sempre tem a parte teórica e a parte realmente do físico. Então, a gente pode fazer muita coisa no online e deixar para o físico só o que é essencial do físico, né? E isso faz com que a gente amplie possibilidades antes desconhecidas. E o legal é assim, por exemplo, o Zoom, né? O Zoom, que é aquela plataforma de videoconferência, cresceu muito nessa quarentena. Sim. E antes da quarentena, eu já usava muito o Zoom. Só que aí eu dizia assim, vamos Zoom, mas existia uma resistência. Ninguém quer aprender algo novo. Ah, para que o Zoom se tem aqui o vídeo do WhatsApp? Ah, para que o Zoom se a gente pode não sei o quê? Mas agora não, né? Agora virou essencial. Bom, onde é? Onde que é mesmo? Ah, já baixei, já estou aprendendo. Então, assim, dá aquele empurrão, né? Esse momento. Então, a gente aproveitar a oportunidade, tanto da gente se olhar para dentro e a gente se questionar, usar o método socrático, treinar essa autoinvestigação e chegar lá no fundo da gente mesmo. E também empurrado, né? Pegar essa onda, assim, e pronto, foi. Igual foi o seu curso, né? Pois é, que eu tive a experiência meio que forçada em março, né?
Eu cheguei a te contar, não sei, que eu tinha o curso já marcado, as pessoas não queriam desmarcar, estava começando a querer, a quarentena ia começar na segunda-feira, meu curso era de quinta a domingo antes, né? E aí eu tive mais da metade das pessoas falando, puxa, Larissa, eu não estava afim de pegar ônibus ou de pegar avião, tinha pessoas que vinham de Fortaleza e tal, e, mas eu também não quero cancelar. Eu já cancelei, já, né, já aconteceu, eu não quero cancelar, já tá tudo certo. O que que a gente podia fazer? E na terça-feira, o curso começava na quinta, na terça eu decidi que faria uma parte de acompanhamento online, quem não pudesse vir e quem estava já aqui para, estava no caso em Sorocaba para fazer, eu faria, e aí o curso ficou presencial com 3 pessoas e as outras pessoas no online, que foi muito rico, porque como eu tinha 3 pessoas ali, queira ou não queira, eu tinha 3 pacientes, né? Então a parte de demonstração aconteceu super bem, as pessoas adoraram, né? E o que você está me falando foi, o que me vem também é muito assim, essa coisa do Zoom, né, que você deu de exemplo, a gente tem muitos nãos já pré-estabelecidos na nossa cabeça e que a gente não se permite questionar esse não, né? Ah, por que que não pode ser assim? Não, não é assim porque não é assim, porque eu não acho que é certo assim, mas ao mesmo tempo você não se dedicou a realmente avaliar esse não, né? Se ele realmente tem sentido ou se ele só é algo fácil para você no sentido de pré-estabelecido, né? Eu já tenho essa resposta pronta aqui, então é não e pronto, não vou parar para pensar, né? E muitas vezes isso pode ser utilizado na sua vida em muitas áreas, né? Por que que tem coisas que você não faz e que você já fala que não é possível? Qual é a razão do não é possível aí, né? E porque tudo é Engraçado, eu possível, né? gosto, eu gosto de uma ideia que é a ideia da inércia, né? A lei da inércia que diz assim: um corpo em movimento tem a tendência a continuar em movimento, um corpo parado tem a tendência em permanecer parado. Então parece que essa lei da inércia ela age com a gente. E se a gente está parado em alguma área, tipo assim, se a gente não tem esse costume de se dedicar a isso, e vem assim um chamado para a gente mover, para a gente sair, a lei da inércia vai dizer, não, vou ficar aqui. E o contrário também, quando a gente está em movimento, em alguma coisa, a gente não quer parar de fazer aquela coisa. Às vezes, como você disse, né? As mídias sociais, o Netflix, que é o hábito, porque isso não deixa de ser um vício também, que é o vício de fugir do tédio através dessas coisas. Só que quando a gente traz consciência, a luz da consciência percebe tudo isso, aí a gente tem a oportunidade de fazer escolhas, de dizer assim, peraí, deixa eu mexer aqui nessa lei da inércia, deixa eu parar com as coisas que estão em movimento, mas que não estão agregando para minha vida, e deixa eu começar a colocar em movimento coisas que vão agregar para minha vida. E o legal é que a gente não faz isso sozinho, a gente faz isso junto, né? Por isso que é legal isso de ter um curso, de ter uma comunidade, de ter uma turma, pessoas que uma ajudam a outra. Por exemplo, nesse projeto 3 em 1 que eu faço, todos os dias às 7 7 da manhã ao vivo, eu faço uma live com essas dicas e esse conteúdo para você ir colocando em prática, passo tarefas para realização dos desejos. E aí uma das pessoas que segue lá, ela postou, né, que ela disse que esse projeto animou ela a fazer atividade física e ela disse assim no stories dela: gente, todos os dias que eu fizer o meu treino, eu vou postar aqui. Aí eu acho legal porque é um compromisso público e aquilo ativa nela uma coisa do tipo assim, se eu não postar hoje, o pessoal lá do Instagram vai Vai cobrar. Cadê? Por cobrar. que você é? E aí esse compromisso público tem um efeito impressionante na gente, né? E trazendo também o que você trouxe aí do tédio, tem até eu não sei a referência agora, eu posso te passar o vídeo também depois, mas é um método de produtividade. Sabe aquela coisa do tipo assim, quais são as coisas prazerosas? São justamente aquelas que não trazem nem saúde nem produtividade, que é comer uma pizza, né? Comer um bolo, assistir televisão. Isso aí a gente faz e nem tem problema de fazer. Mas quando é na hora de fazer uma atividade física, na hora de ir lá fazer um
trabalho que vai render um bom estilo de vida para a gente depois, a gente sente dificuldade. E aí essa técnica fala que essas coisas que são fáceis são coisas de recompensa imediata, né? A gente sente prazer imediato em comer um doce, uma pizza, assistir Netflix. E essas outras coisas, o prazer delas é a longo prazo, não é imediato. Então, o que é que ele diz? Que é justamente isso que você falou. A gente está muito viciado em recompensa imediata. Então, se a gente se deliberadamente, intencionalmente, a gente se expõe ao tédio, ele sugere lá nesse vídeo que uma vez por semana a gente fique sem televisão, sem doce, sem massa, sem essas coisas de recompensa imediata. E aí o nosso corpo vai começar a se acostumar com o tédio mesmo. E a gente encarar o tédio de frente e ficar com ele lá. E aí isso vai fazer com que o nosso cérebro consiga fazer as coisas que são mais difíceis com mais facilidade. Porque a gente não está mais tão acostumado à recompensa imediata, assim, logo de cara. E eu achei essa prática bem interessante. Eu ainda não passei o dia inteiro, não, mas assim, eu tenho feito momentos maiores, assim, de ficar sem nada, sabe? Sem celular, sem música, sem televisão, sem comida estimulante, para realmente sentir essa presença, né? E eu costumo dizer assim, existe vida além do celular. A gente que não acha que tem. É verdade, é verdade. Existe vida produtiva fora do celular. Você sabe que você estava me lembrando de um livro, eu estou lendo um livro bem interessante nessa área, que não tem nada a ver com a área da saúde aqui, da gente está falando, mas chama Hábitos Atômicos. Não sei se você já ouviu Sim, falar. claro. Do James Clear, né? Não lembro o Clear, nome do. é. É. E fala bem isso, não fala outras visões em cima disso que você está falando, né? Da gente, como é que eu não estimulo um hábito que eu não admiro mais, que eu não queria mais estar fazendo, e como que eu facilito hábitos que eu gostaria de ter e que eu estou tendo dificuldade de ter, né? E sempre o cérebro vai estar, estratégias de como o cérebro funciona, né? Vai estar envolvido nesse processo, né? Então, eu preciso facilitar a execução de coisas que eu quero agregar na minha vida e preciso, como se diminuísse a atenção em hábitos que eu gostaria que não existisse mais na minha vida. E aí, dentro do livro, ele vai dando as estratégias. Mas o interessante é que tudo isso que a gente está falando, né, tem um fundamento baseado em neurofisiologia, né? Que é algo que, pelo menos para a auriculoterapia de Nogier, né, é essencial você ter esse conhecimento e você entender como que isso pode ou não estar atrapalhando a sua vida final, o seu resultado final, né? E usar de técnicas que você tem na mão para poder melhorar esse resultado final, né? Então é isso. Eu queria te agradecer, Dani. Eu não estou te escutando, agora não. Você não está me escutando também? Ué, e eu também não estou te escutando. O que será que aconteceu? Peraí, deixa eu ver se eu tiro. Não, não melhorou. Está me ouvindo agora? O que será que aconteceu? Não sei. Eu vou fazer um tchauzinho então. E deixa eu ver se a Dani vai voltar. Vocês estão me escutando? Vocês estão assistindo?
Parece. Voltou? Ih, acho que não. Ah, voltou. Voltou. Tô te ouvindo. Não? Eu tô. Ah, eu Ah, também. Agora, o legal. que será? Nossa, nunca aconteceu isso. Não Eu achei sei. que fosse até, sei lá, do meu fone tá acabando a bateria, mas voltou, então. É, É, Dani, eu queria, a gente tá quase acabando aqui o tempo. Eu queria te agradecer te pela agradeço também. participação. Foi muito legal. É algo que foge um pouco do conteúdo tradicional aqui que eu posto, mas que eu acho que tem muito a ver. é, Na verdade, foge do conteúdo tradicional, mas não foge da linha, né? Não foge do que eu quero. Que, na verdade, o que eu quero é que os meus ouvintes e que futuramente sejam meus alunos, que eles tenham um sucesso maior na vida deles, né? Então, eu acho que isso que a gente conversou aqui já é um primeiro passo para a pessoa conseguir aproveitar esse momento e fazer dele um primeiro um estupim, né? Uma plataforma onde você vai conseguir ter uma conquista maior no futuro, né? Eu quero, então, te agradecer, acho que foi muito legal, era bem dentro disso que eu queria conversar. Também quero salientar para quem está aqui com a gente, e depois isso aqui vai ficar 24 horas no canal, que a Dani, se alguém gostou, né, do que a Dani está falando, entrar no arroba dela, arroba dani.cunha, e que logo mais agora, na semana que vem, né, Dani, você já vai estar oferecendo o curso, como é que vai chamar o curso? Acelerador de realizações, né? Eu vou abrir a turma no dia 7 de maio. E nesse dia 7 de maio, a pessoa vai querer ir no curso ou não, mas eu vou dar uma aula, vai ser uma masterclass de 2 horas de duração, vai começar às 7h07 da noite. E aí eu vou Ah, que ensinar legal. todo o passo a passo detalhado de como você realizar os 3 desejos mais importantes da sua vida em um ano. Então vai ser um prazer mesmo. E para se inscrever nessa masterclass, basta ir nesse meu arroba aí, dani.cunha, e lá no meu perfil clicar no link e se inscrever. Isso aí. Então, gente, aproveita que vai ter a aula, a masterclass dela, do dia 7 de maio, que ela vai estar, com certeza, esmiuçando um pouco mais o que vai ser tratado aí no curso. E com certeza vocês vão aproveitar um pouco mais de conteúdo aí. Se vocês gostaram dessa 1 hora comigo, imagina 2 horas só com a Dani falando sobre essa linha aí do projeto 3 em 1, né? Então, muito obrigada e a gente vai se falando. Quem sabe a gente cria aí mais um momento mais para frente para a gente conversar aqui junto com o povinho, tá bom? Um beijão, Dani, e até a Grata. próxima. Tchau, Até. tchau. Tchau. Tchau, pessoal.